As árvores são organismos incríveis que se apresentam em formas variadas e surpreendentes em diferentes partes do mundo e nos surpreendem pela sua enorme diversidade, tendo em vista que existem milhares de espécies de árvores no mundo. E é claro que em meio a tantas exemplares assim, existem aquelas que se destacam, seja por sua aparência diferenciada ou por alguma característica que possuem e que as tornam únicas. E são exatamente algumas dessas que vamos apresentar no vídeo de hoje, as 10 espécies de árvores mais exóticas e únicas do mundo. Uma lista que reúne alguns dos mais esquisitos e incomuns tipos dessas plantas, que você provavelmente não conhece e que irão te surpreender. Então, dito isso e sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Dragoeiro. O dragoeiro é uma árvore nativa da Macaronésia, de grande porte que pode atingir até 20 metros de altura e viver centenas de anos. Essa espécie possui um tronco robusto, rugoso e fibroso, com ramificações em forma de candelabro, enquanto as suas folhas são verdes acinzentadas, longas e estreitas, formando uma copa densa e arredondada. O dragoeiro é uma árvore muito ornamental e exótica, que pode ser cultivada em parques, jardins, praças e áreas de lazer, sendo muito resistente a pragas e doenças, pouco exigente em solo e água e de crescimento lento. Além disso, essa incrível e diferenciada árvore também possui um grande valor histórico, cultural e medicinal, sendo muitas vezes também chamada pelo nome de árvore sangue de dragão, por causa da seiva vermelha que ela libera quando seu tronco é ferido, e que muitas pessoas antigamente acreditavam realmente tratar-se de sangue de dragão. Atualmente o dragoeiro é considerado uma espécie vulnerável na natureza, devido à perda do seu habitat natural e à exploração excessiva da sua seiva. Mas e aí? Gostaria de ter uma dessas para decoração? Sequoia. Muito famosas no mundo todo, as sequoias são árvores impressionantes que se destacam pelo seu tamanho, longevidade e beleza. A característica mais marcante dessas árvores é com certeza a que diz respeito a seu incrível tamanho, tendo em vista que elas podem chegar a atingir mais de 100 metros de altura, o que seria basicamente o equivalente a um prédio de 30 andares. Além disso, elas também são famosas por apresentarem um enorme volume, podendo seu tronco medir mais de 30 metros de circunferência e pesar mais de 1.400 toneladas. É isso aí! Para finalizar, essas enormes árvores ainda podem viver de 2 a 4 mil anos, sendo muitas vezes referidas também como um dos seres vivos mais antigos do planeta. Eucalipto arco-íris. O eucalipto arco-íris é uma árvore nativa das ilhas do Sudeste Asiático e da Oceania, que se destaca pela beleza do seu tronco multicolorido. O tronco tem esse aspecto porque a casca se desprende em camadas, revelando diferentes cores que vão do verde ao vermelho, passando pelo azul, roxo e laranja. Essas cores são resultado de mudanças químicas na casca exposta ao ar e à luz, que acaba resultando nesse efeito impressionante, parecendo uma pintura artística. O eucalipto arco-íris pode atingir até 75 metros de altura na natureza, mas em cultivo geralmente fica entre 20 e 30 metros. Essa árvore é muito usada para o paisagismo, por causa do seu efeito ornamental, mas também para a produção de celulose para papel, sendo cultivada em vários países do mundo, já que se adapta bem ao clima tropical e subtropical, precisando basicamente de sol pleno e regas regulares para se desenvolver. Espinho assobiador. Nativa da África Oriental, essa diferenciada árvore possui espinhos inchados e ocos que abrigam formigas simbióticas. Essa relação mutualística beneficia tanto a planta quanto as formigas, que recebem abrigo e néctar em troca de proteção contra herbívoros e insetos. O nome comum dessa planta, espinho assobiador, vem do fato de que os espinhos dela produzem um som de assobio quando o vento sopra sobre os orifícios feitos pelas formigas. Ela pode crescer até 6 metros de altura e é a árvore dominante em algumas áreas de planalto da África Oriental, especialmente em solos argilosos de drenagem impedida. Essa incrível árvore possui uma madeira dura e resistente a cupins, e pode ser usada para fazer cercas, cabos de ferramentas e outros utensílios, sendo muito útil para os habitantes locais e além disso também pode rebrotar após ser queimada pelo fogo, o que a torna uma possível fonte sustentável de lenha e carvão. Por outro lado, ela também pode apresentar desvantagens, como por exemplo a de ser considerada muitas vezes como uma erva daninha das pastagens. Baobá. O baobá é uma árvore impressionante que se destaca pela sua forma, tamanho e longevidade.
Originária da África, mas também encontrada na Austrália e em outros países, o baobá é considerado um símbolo de fertilidade, fartura e cura pelos povos africanos, que utilizam suas folhas, flores, frutos, sementes, cascas e raízes para diversos fins alimentares e medicinais. Essa árvore pode alcançar até 30 metros de altura e mais de 10 metros de circunferência, com um tronco maciço que pode armazenar até, acreditem se quiser, 120 mil litros de água, que é utilizada para sobreviver às secas. Já as suas folhas são compostas por vários folíolos e caem na estação seca, enquanto as suas flores são grandes, brancas e pendulares que abrem à noite e exalam um cheiro que atrai morcegos e insetos polinizadores. Os frutos do baobá são chamados de mucua e têm uma polpa adocicada e rica em vitaminas e minerais, podendo as suas sementes serem consumidas cruas ou torradas. Com tudo isso, o baobá é uma árvore milenar que guarda muitas histórias, que além disso é considerada sagrada para muitas culturas, sendo também uma fonte de vida para muitos animais e pessoas. Árvore do viajante. Muito famosa entre os jardineiros por conta das suas folhas gigantescas, a árvore do viajante, também conhecida como palmeira dos viajantes, é originária da África e bastante popular no paisagismo. Ela possui uma história muito interessante por trás de seu nome, árvore do viajante, que é basicamente a seguinte: em seu habitat natural, a árvore sempre acumulou muita água durante épocas de chuva. Dessa forma, os viajantes que a encontravam pelo caminho podiam saciar a sede durante o percurso de suas viagens graças a ela. Interessante, não? Por ser uma árvore de grande porte, a árvore do viajante deve ser cultivada em jardins com grande extensão de área, em local aberto e que tenha sol pleno durante o dia. Ela pode ser cultivada através de brotos para que esses gerem novas mudas, mas normalmente ela costuma ser propagada através do uso de sementes que podem demorar a germinar, o que acaba sendo um ponto negativo. Porém, ela se adapta muito bem em espaços que sejam mais úmidos e quentes, tendo um solo rico em matéria orgânica para garantir um desenvolvimento saudável. Esse solo deve ser regado regularmente para que a árvore não fique em um ambiente seco, porém evitando o encharque da terra. Ela pode ser considerada como uma espécie rústica, e por isso não necessita de muitos cuidados no dia a dia para que se desenvolva corretamente. Perfeita para quem não tem muito tempo para fazer manutenções. O que me diz? Acha que ela daria um bom enfeite de jardim? Árvore de Josué. A árvore de Josué é uma espécie de árvore que pode viver até 150 anos e atingir até 13 metros de altura, que possui folhas verdes claras com uma forma um tanto quanto diferenciada e flores de cor branca ou amarelas. São árvores de crescimento lento e geralmente alcançam apenas alguns centímetros de altura nos seus primeiros anos, crescendo cerca de 1 centímetro por ano. Além do mais, como consequência por terem raízes muito superficiais, estas árvores muitas vezes acabam caindo no chão, devido ao peso dos seus ramos compridos. Com sorte, quando conseguem sobreviver ao rigor do tempo do deserto, elas podem atingir centenas de anos de idade, podendo em alguns casos alcançar até 1000 anos. A árvore de Josué é bastante conhecida e recebeu esse nome de um grupo de Mormons que atravessou o Rio Colorado no século XIX, que acharam que a planta lembrava o patriarca bíblico Josué erguendo as mãos para o céu, e atualmente elas são muito admiradas e fotografadas por pessoas que possam ter a honra de conseguir conhecer alguma exemplar dessa espécie. Bojum. Muitas vezes considerada a árvore mais estranha do mundo, a árvore bojum, como é popularmente conhecida, é uma magnífica árvore suculenta com um único caule cônico, com numerosos pequenos galhos e flores tubulares amarelas cremosas do meio ao final do verão. Quando jovem, a árvore bojum é arbustiva, com numerosos ramos laterais cobertos de espinhos. Já com o passar do tempo, o tronco torna-se colunar, reto e afilado, lembrando uma espécie de cenoura invertida. As folhas decíduas e ovais são verde-amareladas a verde-azuladas, carnudas e ocorrem em cachos ao longo do caule, enquanto na base de cada aglomerado de folhas há muitos espinhos delgados marrom-amarelados ou esverdeados, de 2 a 5 centímetros de comprimento. As árvores bojum são plantas incríveis que podem ser facilmente cultivadas em solos arenosos e bem drenados a pleno sol, que possuem um crescimento muito lento e uma vida muito longa, podendo viver em vários séculos. Árvore garrafa. A árvore garrafa é uma espécie de árvore nativa da Austrália,
que se destaca pelo seu tronco grosso e arredondado, que armazena água para resistir à seca e que, como o próprio nome já sugere, possui a aparência que lembra uma garrafa. Ela foi descrita por botânicos pela primeira vez em 1848 e pode crescer até 25 metros de altura, possuindo folhas verdes que caem no inverno. A árvore garrafa se adapta facilmente ao cultivo e resiste à seca e às altas temperaturas, sendo cultivada como planta ornamental, forrageira e bonsai, e tendo um valor cultural para os aborígenes australianos que usam suas fibras, sementes e raízes para diversos fins. Figueira de Bengala. A árvore figueira de Bengala é uma espécie de figueira nativa da Índia, Bangladesh e Sri Lanka, que se destaca por seu enorme tamanho e suas raízes aéreas. Essas raízes descem dos galhos e se fixam no solo, formando novos troncos que sustentam a copa da árvore. Dessa forma, uma única árvore pode se espalhar por uma grande área, criando uma floresta inteira. Atualmente, a maior árvore figueira de Bengala do mundo fica no Jardim Botânico de Oura, na Índia, e ocupa uma área de quase 19 mil metros quadrados, equivalente a 4 campos de futebol. Ela tem mais de 250 anos de idade, mais de 3.700 raízes aéreas, e o seu tronco principal foi removido em 1925 por causa de uma infecção fúngica, porém a árvore continua viva e saudável até hoje. A figueira de Bengala é considerada sagrada na cultura hindu e representa a imortalidade e a vida eterna. Mas e aí? Já sabia que existiam tantas espécies de árvores estranhas e diferentes assim vivendo em nosso planeta? Comenta aí qual delas foi o que mais te surpreendeu e se tiver gostado do vídeo deixe o seu like para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Bom, por hoje é só, vamos ficando por aqui. Esperamos que tenha gostado. Um abraço e até a próxima!